porcentagem. Podemos dizer que porcentagem é uma razão centesimal, tá? Daqui a pouquinho você vai entender o porquê dessa definição, que é bem simples e objetiva. Toda vez que eu falo de porcentagem, posso dizer que porcentagem é uma razão centesimal. Tudo bem? E aqui a gente tem as representações de um percentual, né? Eu posso representar uma porcentagem através da sua forma percentual, que é aquela forma clássica, né? Aqui, genericamente, eu estou colocando X%, e você consegue identificar que trata-se de uma porcentagem, justamente porque ali você identifica o símbolo percentual, né? Se existe o símbolo percentual, é porque nós estamos falando sobre porcentagem, tá? Mas não é a única maneira de representar um valor, né? Eu posso representar um valor a partir de uma porcentagem, que é exatamente aquela representação, como também posso utilizar a chamada forma unitária ou forma decimal, como outras pessoas ou livros acabam trazendo, tá? Nesse caso, para você representar a partir da forma unitária um percentual qualquer, basta você pegar o valor que está acompanhado do símbolo percentual, que no caso é esse x que está aqui, ó, e dividi-lo por 100, tá? Por que dividi-lo por 100? Porque a definição de porcentagem é essa daqui, ó, é uma razão centesimal. E aqui nós temos exatamente a razão centesimal, que é a caracterização de uma porcentagem, tá? Então, a porcentagem ela pode ser representada através de um valor acompanhado do símbolo percentual, na sua forma clássica, né, podemos assim dizer, ou então através de uma razão centesimal, estabelecendo um processo de divisão entre o antecedente e o consequente da razão, cujo resultado será a forma unitária, beleza? A forma unitária, na verdade, ela advém do resultado dessa razão, tá? Da quantidade numérica que essa razão está representando. Para poder ficar mais fácil, eu tomei a decisão aqui de colocar uma tela branca. Nessa tela branca, eu vou colocar aqui alguns valores percentuais e suas formas unitárias correspondentes, tá? Então, vamos montar aqui uma tabelinha. Nessa tabelinha, eu vou ter aqui a forma percentual. E a forma unitária correspondente, tá? Vamos lá, pessoal. Vamos começar trabalhando esse primeiro percentual, que é um clássico, né? Vamos falar sobre o famoso 100%, tá? 100% representa uma totalidade em termos de porcentagem. Só que ali nós temos a representação percentual desse valor, tá? Então, na forma percentual, sempre teremos um valor acompanhado do símbolo percentual. Mas podemos dizer que esse 100% é a mesma coisa que um inteiro, tá? Até porque quando a gente fala de um inteiro, a gente fala do todo. E ao falar do todo, associando a porcentagem, o todo é representado por 100%. Mas, professor, como é que eu vou saber que um inteiro equivale a 100%? Muito simples, tá? Você vai acabar executando aqui um processo, já que você está entendendo que 100%, como é uma porcentagem, eu posso pegar esse 100 e dividi-lo por 100, tá? É uma razão centesimal, né? Então, 100% é a mesma coisa que 100 por 100, tá? E quando eu executo essa divisão 100 por 100, dividir dois valores iguais, o resultado é um inteiro, beleza? Bom, a partir daí, você já consegue estabelecer outras relações importantes. Por exemplo, se eu falar em 75%, é a mesma coisa que 75 por 100,
certo? E se eu pegar o 75 e dividir por 100, lembrando que dividir por 100 em matemática é você deslocar a vírgula 2 casas à esquerda. E se porventura você não perceber a vírgula no número que você quer fazer esse deslocamento, você vai imaginar essa vírgula ao final do último algarismo, tá? Então, se eu imaginar a vírgula ao final do último algarismo, ao deslocar essa vírgula 2 casas para a esquerda, deslocando a primeira vira 7,5, deslocando a segunda, passamos a ter 0,75, tá? Então, 0,75 é a forma unitária que corresponde a 75%. Beleza? Continuando aqui a nossa análise, vamos falar agora de 50%, tá? Esses percentuais, pessoal, eu estou escolhendo de forma aleatória, beleza? 50% é uma porcentagem, então é a mesma coisa que 50 por 100. Se eu pegar 50 e dividir por 100, eu corto um zero em cima, corto um zero embaixo. É a mesma coisa que 5 décimos. 5 décimos é 0,5. É meio, é a metade, né? Então, 50% corresponde a metade de um valor. Beleza? Continuando. Agora eu vou colocar aqui um outro valor, já envolvendo um número decimal. Agora a gente vai trabalhar com 27,5%. E, gente, mesmo que eu tenha colocado um percentual quebrado, né, como muita gente acaba dizendo no dia a dia, isso não muda absolutamente nada, tá? A gente vai continuar com a mesma filosofia de compreender que aquilo é uma porcentagem e, por ser uma porcentagem, nada mais é do que uma razão centesimal. Então, se eu tenho 27,5%, é a mesma coisa que 27,5 por 100, beleza? Então, vamos lá. 27,5% é 27,5 por 100. O que vai acontecer? A gente vai deslocar a vírgula 2 casas para a esquerda, né? Ao deslocar a primeira, vai ficar 2,75. Ao deslocar a segunda, vai ficar 0,275. Tá bem? E só mais um percentualzinho aqui um pouquinho quebrado. Vamos colocar assim, ó. Vamos colocar 12,75%. É a mesma coisa que 12,75 por 100. Se eu pegar esse valor e dividir por 100, novamente a vírgula deslocará 2 casas à esquerda em relação ao seu posicionamento inicial. Ao deslocar a primeira vai ficar 1,275, ao deslocar a segunda vai ficar 0,1275. Tranquilo? Tudo certo? O que nós percebemos aqui, né? E a gente acaba levando como aprendizado. Para transformar a forma percentual em forma unitária, nós pegamos todos os valores e fizemos uma divisão, ó, por 100. Concorda comigo? Logo, para transformar a forma percentual para a forma unitária, o processo é bem tranquilo. Basta você fazer uma divisão por 100 e você consegue fazer essa transformação. Agora, e se você quiser sair da forma unitária em direção à forma percentual? Tem como? Sim. Aí, no caso, você vai fazer o oposto, né? Vai fazer o inverso, na verdade. E assim também vai fazer a operação inversa. Se para passar para percentual, para a forma unitária, eu dividir por 100, para restabelecer a forma percentual, ou seja, para passar a forma unitária para a forma percentual, ao invés de dividir por 100, a gente vai passar a multiplicar por 100, tá bom? Então, se eu fizer 1 inteiro vezes 100, eu volto a ter
100%. Se eu fizer 0,75 vezes 100, eu volto a ter 75%. Se eu fizer 0,5 vezes 100, eu volto a ter 50%. Se eu fizer 0,275 vezes 100, eu volto a ter 27,5%. E se eu fizer 0,1275 vezes 100, eu volto a ter 12,75%. E eu vou além, tá? Olha só que processo interessante. Você precisa saber disso, porque isso acaba sendo bem importante para você, tá? Na verdade, qualquer valor se você quiser transformá-lo em porcentagem, é só pegar esse valor qualquer e multiplicá-lo por 100. Automaticamente você vai converter esse valor para porcentagem, tá? E quando eu digo qualquer valor, é qualquer valor mesmo. Qualquer valor, se você quiser transformar em porcentagem, basta você multiplicar por 100, tá? Assim você consegue transformar esse valor em sua forma percentual representativa, tá? Inclusive, uma fração, né? Exemplo, vamos supor que eu tenha 1/5, tá? Ali eu tenho uma fração. Normalmente na escola, como é que você aprende a transformar uma fração em porcentagem? Você pega a fração, entende essa fração como se fosse uma divisão, e aí você pega o 1 e acaba dividindo pelo 5. Depois que você faz esse cálculo, você acaba encontrando o resultado, que nesse caso é 0,2. E depois disso, você multiplica por 100, e 0,2 vezes 100 é 20%, tá? Mas é uma volta desnecessária, até porque qualquer valor, se eu quero transformar em forma representativa de porcentagem, basta pegar esse valor e multiplicar por 100. Só isso e mais nada, e tudo acaba acontecendo. Então, eu vou pegar esse 1/5 e vou fazer aqui, ó, uma multiplicação por 100. Beleza? Eu faço 100 vezes 1, que dá 100, dividido por 5. 100 dividido por 5 vai dar 20. Portanto, 20% é o nosso resultado, tá? Então, a gente acaba entendendo que 1/5 corresponde a 20%. E assim a gente acaba criando também algumas correlações que são bem interessantes, tá? Se eu disser 2/5, 2/5 é a mesma coisa que 1/5 mais 1/5. Cada quinto é a mesma coisa que 20%. Concorda comigo? Acabamos de calcular, né? E 20% mais 20% dá 40%. Então, você estabelece que 2/5 é a mesma coisa que 40%. Logo, já fica no automático, né, que 3/5 é a mesma coisa que 60%. 4/5 seria o mesmo que 80%. E 5/5, que é o famoso inteiro, como é a totalidade, seria o mesmo que 100%.